Olá, chequidores! Tudo bem com vocês? No videozinho de hoje eu vou contar para vocês a minha história, como eu aprendi inglês aqui na República Tcheca e de uma maneira assim, vamos dizer que praticamente gratuita. Depois que eu lancei aquele vídeo sobre o trabalho voluntário aqui na República Tcheca, eu comecei a receber várias dúvidas, vários e-mails, mensagens no Facebook ou até mesmo no WhatsApp. O pessoal começou a me pedir para falar um pouquinho mais da minha trajetória, depois que eu acabei o voluntariado. Como é que foi para eu aprender a falar inglês, como é que foi participar de uma entrevista em inglês, depois do voluntariado. E eles pediram para eu contar um pouquinho. E para mim, sem problema nenhum. Eu adoro falar do tempo que eu era voluntária aqui. E eu também tenho muitas histórias engraçadas para contar depois do voluntariado, Aconteceu muita coisa assim, muito bizarra comigo aqui mesmo. Por exemplo, o meu primeiro emprego, que assim, a pessoa me achou na rua, gente, literalmente mesmo. Eu tava andando na rua e a pessoa me achou e me ofereceu o trabalho. Nessa época eu ainda não tinha um inglês tão treinado assim, Eu tive que aprender o inglês em 3 meses. Eu tive que aprender o inglês em 3 meses para eu poder segurar a vaga de trabalho. Então eu vou contar para vocês hoje o que eu fiz durante esses 3 meses e o que garantiu, eu chegar no level de B2, E eu vou contar para vocês hoje nesse vídeo. Então, se você está interessado em saber um pouquinho dessa trajetória, vem comigo. Então, chequidores, eu tenho uma empatia muito grande por essas pessoas que vêm, saíram do Brasil para tentar a vida aqui na República Tcheca, E eles saíram do Brasil por algum motivo, Às vezes saiu do Brasil porque não conseguia nenhum emprego lá, mesmo sendo formado e tal, tendo faculdade, até mestrado, não conseguia emprego lá. Às vezes vem uma pessoa, sei lá, que é mãe de família ou tá casada ou num relacionamento sério, aí vem seguir o marido, Muitas vezes abre até mão de algum sonho no Brasil ou abre mão da sua profissão no Brasil para estar seguindo o marido aqui, E tá ajudando o marido, a, sei lá, realizar o sonho dele. Então deixou carreira, deixou várias expectativas no Brasil. Gente, o sentimento de dependência, tudo que você precisa fazer, você tem que ter a ajuda de alguém. As coisas básicas que você fazia no Brasil, ir no ginecologista, marcar uma consulta, comprar um remédio na farmácia, qualquer coisa pequenininha vira aquela novela mexicana. Uma coisa que você tinha autonomia, você era até expert, em fazer aquilo em 10, 15 minutos, se torna um drama. Tudo porque você não consegue se comunicar, você não consegue falar o bendito do inglês. E era o que mais me maltratava. E eu morria de raiva de mim mesma quando eu tinha que chegar pro meu marido e pedir para ele ajuda para poder fazer alguma coisa para mim, coisa de médico, dentista, essas coisas básicas que eu mesmo podia fazer. Então eu consigo entender, eu consigo sentir perfeitamente o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo. Aí a gente chega aqui, a gente chega do Brasil e não consegue arrumar um emprego. Mesmo a gente tendo boa formação no Brasil, a gente vai na entrevista de trabalho aqui, mesmo falando um pouquinho arranhado do inglês, a gente não consegue. Aí depois de uns meses, começa a bater aquela depressão, Sei lá, aquele sentimento de inferioridade, sei lá, até mesmo de inutilidade, Eu não sei, aquele sentimento assim que a gente tá, aquela frustração, aquela culpa de não ter se dedicado mais a isso no seu país e tal, antes de vir pra cá. No meu período de voluntariado e depois, foi uma época que eu aprendi muito a correr atrás, Porque assim, só o voluntariado mesmo já me ensinava que eu tinha que correr atrás das coisas. Sim, porque quando eu vim, não tinha aqueles grupos do Facebook, Eu acho que o Facebook já existia, mas não existia. Eu acho que o Facebook já existia, mas, por exemplo, eu não tinha conta. Aí não tinha esses grupos de ajuda que você vai lá e faz uma pergunta, um monte de gente aparece para responder, não. Eu tive que correr atrás de muita coisa sozinha e era o sentimento pior que eu tinha, que me fazia dormir chorando todas as noites. Era o sentimento de dependência, que eu era muito inútil, que eu não era capaz de fazer nada. Quando alguma pessoa me escreve ou fala dos seus sentimentos, fala que tá triste e tal, eu totalmente, eu entendo tudo, porque eu já senti isso na pele e eu sei que é muito ruim. Mas, gente, a boa notícia é que se eu conseguir melhorar o meu inglês para conseguir um emprego, então todo mundo pode. Eu costumo falar, se eu fiz isso, uma criança de 1 ano, 2 anos consegue fazer também, porque eu não sou
uma gênia, eu sei que eu não sou símbolo, sei lá, de inspiração ou de modelo para ninguém. Então, se eu conseguir melhorar o meu inglês e conseguir um emprego digno aqui, pagar seguro de saúde, seguro social e me fazer sentir digna de mim mesmo, todo mundo pode fazer isso. Então agora a gente vai bater um papo sobre isso, beleza? O que aconteceu foi que depois do meu trabalho voluntário, eu já voltei do Brasil com o trabalho certo, porque aconteceu assim, a empresa me deu oportunidade, mas eles me deram 3 meses para eu poder falar inglês no nível B2, senão eles não iam me pedir o visto, né? Eles não iam aplicar para o meu visto. Então, ó, eu dei o que tinha na época, né, para aprender o inglês, e nessa mesma época eu ainda ensinei o meu namorado. Então, ele também contribuiu para eu aprender, porque eu aprendi enquanto eu ensinava para ele. Deu para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, assim, a maior preocupação que eu tive na época foi como que eu ia ganhar dinheiro, né? Mesmo eu estando trabalhando, como eu falei, eu ficava com aquela coisa de querer traduzir, né, ou converter a moeda tcheca para o real. Eu pedi um salário super pequeno no meu primeiro trabalho aqui, porque eu não entendi. Eu falei, nossa, pedi R$2.000 do Brasil, tô ganhando pra caramba. Nossa, eu tô sendo muito valorizada. Mas, ó, não. Porque, né, se você converter R$2.000 do Brasil aqui não dá nada. Eu pagava 4.000 coroas de aluguel aqui, mesmo assim eu vivia com a corda no pescoço. Depois eu fui morar com meu namorado, a gente morou junto acho que 6 meses antes de casar. E continua a mesma coisa, porque eu ganhava muito pouco. Então, já fica aí como uma primeira alternativa e uma primeira resposta das perguntas que eu recebi. Como que você pode ganhar vida? Como que você pode ganhar dinheiro? Você pode aplicar para brigada. Brigada é como se fosse algo chamado bico, pelo menos no meu estado. É quando você vai, trabalha no restaurante de garçonete, vai, limpa o chão, vai, limpa o chão no restaurante ou lava prato. Então, eu comecei dessa maneira. Eu já tinha um emprego, mas eu tive que me jogar em várias brigadas. Eu lembro que no ano de 2013, 2014 e a metade de 2015 eu consegui ganhar bastante dinheiro aqui, praticamente o mesmo que eu ganhava no salário, porque eu fazia muito brigada. Onde que eu fiz a brigada? Eu fiz brigada no McDonald's, no KFC, eu fiz brigada lavando prato de restaurante, eu fiz brigada numa escola dando umas aulinhas de português. Eu comecei a oferecer aulas de português para algumas pessoas que estavam estudando português na universidade e precisavam de praticar, porque elas precisavam de passar na prova. Então, nessa época que eu comecei a fazer um monte de brigada, foi a época que eu também comecei a me reinventar e assim, pensar um pouco fora da caixa, sabe? Pensar em alternativas que eu podia ganhar dinheiro, né? Eu tenho faculdade de turismo, então eu poderia ser guia de turismo. E eu comecei a oferecer para ser guia de turismo em Praga, né? Nos finais de semana só. Como eu falei, eu já tinha o cartão do Tchedem Carta, que eu pagava tipo 50 coroas para ir e voltar para Praga, e mais o desconto de estudante. Quando eu não usava um cartão, eu usava o outro, porque eu era menor de 26 anos, né? Eu era o I6 na época. Então eu tinha esse desconto. Então eu ia para Praga final de semana e fazia trabalho de guia, ou pegar a pessoa no aeroporto, né? A pessoa chegou em Praga, eu levava a pessoa do aeroporto até no hotel que ela ia ficar, até no hostel que ela ia ficar, e eu oferecia algum tour, eu criava algum tour extra. Eu falava, olha, eu posso te mostrar algumas coisas que só os nativos fazem. Eu posso te levar em algum lugar que tem cerveja barata, cerveja tcheca, não sei o que. Eu inventava algumas coisas assim para eu poder tirar um dinheirinho, porque muitas vezes tem site, sei lá, tem blog, ou até mesmo outro canal no YouTube que a pessoa fica lá falando, ah, gente, come aqui que é uma beleza, uma delícia, mas na verdade ela depende daquilo para viver, né? Não é meu caso com o YouTube. Então muitas vezes ela só recomenda aquilo porque tá ganhando alguma coisa, né? Foi, sei lá, eu acho que tem um nome para isso, é patrocinado, uma coisa assim. A pessoa tá sendo patrocinada e fala, mas eu já mandava real. Eu falava, não, sabe esse bairro de Praga aqui? Tem um restaurante delicioso, você pode ir lá, você vai comer uma comida tcheca por um preço muito bom, você vai poder ter acesso a um sabor assim de qualidade, né? Porque geralmente esses lugares turísticos, né, tem que atender uma demanda muito grande, o preço é mais caro e não tem tanta qualidade. Então, de grão em grão, né, a galinha enche o papo. Eu lembro que por mês eu fazia 4, 5, 6 mil coroas e aí foi me ajudando a dar uma engordadinha, né, a dar aquela gordurinha no meu orçamento. Então, gente, aí já fica uma pequena dica para vocês, é começar a pensar um pouquinho fora da caixa e aprender a se reinventar, né, fazer algumas coisas, talvez poderia ser até pagação de mico lá no Brasil, né, não seria tão legal, mas vai te ajudar a ter um dinheirinho aqui, até vocês conseguirem ter mais segurança, né, falando inglês, para conseguir um emprego numa empresa boa de verdade.
Falando em brigadas, né? Muitas vezes você vai falar, mas brigada precisa do nível A1, do tcheco ou de inglês e tal. Então vocês vão ter tempo também de tirar, sei lá, 30 minutinhos todos os dias para estudar um pouquinho de inglês, sei lá, tem a Duolingo, né? Na minha época era o Live Morra, né? Que era uma plataforma gratuita. E eu meti a cara no Live Morra. Então, estudando 1 hora todo dia e praticando um pouquinho. Foi assim que eu fiz, porque realmente eu não gastei nenhum centavo enquanto eu aprendi o inglês aqui na República Tcheca, até porque eu não tinha. Sei lá, se você se dedicar com 1, 2 meses, você consegue o A1. É só você se dedicar e depois ter alguém para praticar. É muito importante. Então, o esposo tenta ajudar a esposa, no caso, o namorado ajudar a namorada, que foi assim que eu fiz com o meu marido, porque ele aprendeu inglês, foi a alternativa que a gente teve também para ele poder começar a ganhar mais, porque ele é nativo, ele é tcheco, mas ele ganhava um salário muito pequenininho, acho que na época era tipo 15 mil coroa gross. Gente, ele ganhava aqui salário mínimo, então era muito pouco. Porque assim, você tem que se jogar, né? Porque depois, no meu caso, por exemplo, eu vi que só falar o inglês no B2 já não ia me dar o salário que eu gostaria de ter. Então depois eu já tive que me jogar para aprender alguma coisa de TI. Mas outra coisa que vocês poderiam fazer, não que eu tô puxando sardinha pro meu lado e tal, porque eu fui voluntária e tal, mas procurem oferecer o seu trabalho como voluntária, sem ganhar nada em troca, aqui na República Tcheca. Porque dessa maneira você vai fazer amigos, você vai ter a oportunidade de falar, de praticar alguma coisa, você fazer novos amigos, vai que aparece uma oportunidade. Porque eu me lembro que no meu primeiro ano de voluntária aqui, depois de 5 anos, uma amiga do voluntariado escreveu para uma associação, né? Ela tinha uma amiga que trabalhava nessa associação e apareceu a oportunidade de eu mostrar a tcheca na 2ª edição. Então aconteceu isso, uma foi falando para outra, e quando viu eu já estava mostrando a tcheca na 2ª edição de uma maneira diferente. E essa oportunidade apareceu na hora que eu mais precisava, gente, aqui em 2015. Falando muito sério mesmo, foi um período muito difícil da minha vida, das nossas vidas, né, que eu já estava morando junto com meu marido. Então, se vocês tiverem a oportunidade, ou se vocês puderem correr atrás dessa oportunidade, tenta arrumar um trabalho, um projeto voluntário, que aí você vai ter a opção de praticar algum idioma, mesmo que seja o tcheco, você vai ter a opção de falar com alguém, você vai mostrar sua boa vontade, você vai acabar que vai aprender alguma coisa, e quem sabe no futuro vai aparecer uma proposta de trabalho para você através de alguém que você conheceu dentro do programa de voluntário. Então fica aí mais essa dica. Gente, outra coisa que aconteceu comigo que eu não posso deixar de ressaltar é que no decorrer do trabalho voluntário, por exemplo, eu fiquei aqui 1 ano e meio, eu era meio da roça mesmo. Eu não conheci nenhum brasileiro. Não porque eu não tinha interesse ou que eu não queria fazer amizade, isso ou não. É porque eu não pensava fora da caixa e eu já estava treinada, né, do voluntariado a ter que me virar sozinha, não pedir ajuda para ninguém, ter que resolver tudo no peito e na raça. Então, foi uma das coisas também que me ajudou, porque como eu não conhecia nenhum brasileiro, eu até fiz amizade com algumas pessoas de Portugal, mas eu tinha que forçar a falar o inglês, mesmo falando errado, as pessoas tinham que me aturar falando o inglês tudo ruim, tudo errado mesmo. Então fica aí mais uma dica, tenta dedicar o máximo do seu tempo possível falando com as pessoas que falam o inglês. Se você tem um amigo brasileiro que manda bem no inglês, você falou, amigo, me ajuda aí, fala só em inglês comigo que você vai poder me ajudar. Eu me lembro mesmo que em 2012 que eu comecei aqui, né? E eu lembro que a Ellen, né? A Ellen é de Praga. Eu acho que é Ellen Pelipit, que elas têm um nome chique, né? A Ellen tinha um inglês nativo, porque a Ellen morou anos nos Estados Unidos. E eu fui e dei um puxão de orelha, né? Eu falei, ô Ellen, me ajuda aí, fala inglês comigo aqui, que eu tô precisando praticar, eu tô precisando de aprender. Você pode me ajudar por 1 ou 2 meses? Então, assim aconteceu. Não é que eu tô falando que vocês não podem conviver com brasileiro, não sei o que tudo que a gente fala aqui as pessoas distorcem, não. Peçam para os seus amigos que falam português falar inglês para você, para te ajudar. E te corrigir com amor, corrigir com carinho, não é de uma maneira sarcástica, tirando o sarro, ou de uma maneira que vai te diminuir, não. Pede para te corrigir com carinho e te mostrar qual que seria a melhor maneira de falar o que você está querendo dizer. Eu lembro, gente, que desde a época de voluntária também, uma outra coisa que me ajudou para aprender
foi deixar labels, foi deixar papéis em casa com frases, né? Não palavras, mas frases. Por exemplo, no armário da cozinha eu sabia que naquela estante tinha pratos. Então eu escrevi uma frase lá falando o que eu fazia com o prato. Eu gosto de comer em prato fundo, por exemplo. Porque já me fazia lembrar. E aprender o inglês com frases ou qualquer outro idioma com frases é melhor do que aprender palavras soltas, principalmente pro tcheco, porque o tcheco tem aquelas coisas de masculino, feminino, neutro e ainda um monte de declinação. Se você aprender palavras soltas, aí eu lembro que virava um angu de caroço, não saía nada. Colocava tudo no chuveiro, ia lá, tomava banho. Eu gosto de tomar banho de banheira. Eu não gosto de água fria. E assim vai te ajudando a memorizar. Porque depois, quando eu tive só 3 meses mesmo, que foi a prova de fogo, né? Que foi quando a empresa me deu o trabalho e falou, Valdelane, você vai ter 3 meses para aprender o inglês, senão a gente não vai poder te contratar. Foi aí que eu me vi muito mais apertada, que eu tinha que fazer aquilo ou eu não ia ter um emprego. Então eu comecei a estudar todos os dias. Quando eu falo todos os dias, é de domingo a domingo, não é de segunda a sexta, é todos os dias. O meu namorado e eu, nós estudávamos 2h30. A gente pegava geralmente de 7 da noite e até 9h30 da noite, todos os dias nós dois. A gente colocava o CD, escutava 30 minutos, repetição do mesmo capítulo, só escutava e depois tentava praticar nós dois. E depois eu comecei a dar uma de doida também. Eu fingia que eu estava falando comigo mesmo no telefone. Às vezes eu ia no supermercado fazer compra, eu tentava ficar pensando, agora eu tô indo comprar isso, mas só em inglês. É aquela coisa mesmo de meio maluquinha, né? De se puxar para fazer isso. E música, eu só escutava música em inglês, filme. Eu baixava os filmes com legenda em inglês. Aprendeu inglês também utilizando as imagens. Você vê uma palavra, por exemplo, bolsa em inglês, que é bag. Você vê bag na legenda, não sabe o que é, você vai lá, pega essa palavra, pia no Google e vê com imagens, que aí você vai ver um monte de bolsa. Então, gente, eu já saí com um pouco desse aprendizado do Brasil, que eu fiz um cursinho lá que eu nunca terminei, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Sabia que esse método é o método que os bebês, né, aprendem a falar, chama mnemônica e neurolinguística. Você vai aprendendo a falar através da repetição e da associação. É o que eu falo com a minha filha hoje, mamãe, mamãe. Então, ela vai saber que eu sou a mamãe, então um dia ela vai olhar para mim e vai falar, mamãe, porque eu repeti e eu me mostrei para ela durante várias vezes. Então ela me associou, né? Ela tem a minha imagem com a palavra mãe. Esse método existe, não foi nada que eu inventei, eu só sabia que assim seria uma das possibilidades de aprender a falar mais rápido. E em relação à gramática, essas coisas, se eu sou boa nisso, não. Eu acredito que o meu nível ainda está no B2 e uma coisa que eu não fazia, mas agora eu vou ter que começar a fazer, é forçar um pouquinho o sotaque, né? Porque eu nunca curti muito essas coisas, eu achava que era muito forçado. Eu sei que não é legal, às vezes a gente fica com vergonha e tal. Eu tinha muita vergonha no começo porque eu falava errado, eu sabia que estava errado. Aí às vezes algumas pessoas não sabem chamar atenção e te coloca para baixo, mas aí depois de um tempo que eu já fui ficando sem vergonha, eu falei, você quer saber nem o português eu tô falando direito, então deixa eu me jogar e deixa eu errar, deixa eu ser feliz errando. Vamos. E em relação à entrevista de trabalho, eu percebi, mas o que eu percebi durante o meu curso de MBA, né, que eu estudei MBA em Recursos Humanos em Praga, é que na verdade eles vão querer sentir firmeza no que você tá falando. Você vai ter que se mostrar confiante, que você tá disposto a fazer isso. Em Praga, por exemplo, eu tenho um grande amigo lá em Praga e tal, o André, ele falou, Val, é porque eu não falo inglês direito, não sei o que. Quando eu fui conversar com ele, gente, ele fala melhor do que eu, entendeu? Ele tem um nível bem melhor do que eu, mas ele colocou na cabeça que ele não fala, então ele não vai falar. Já que você tá aqui, se arriscou, veio pra cá, então se joga. Eu sei que é meio difícil falar, eu vim pra República Tcheca e aprendi a falar inglês aqui e hoje eu falo inglês melhor que o tcheco. Por quê? Porque depois que você conseguir o seu primeiro emprego, você vai estar lidando com pessoas internacionais do mundo inteiro. Você vai até aprender inglês em outros sotaques, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar com alguém que fala inglês e ele é francês, por exemplo, ou com um indiano, ou falar com um nativo. Então tem um monte de diferença. Aqui, né, aproveita que você já está num ambiente internacional, vai para esses encontros, né, aqui tem Falamos Português em Brno, com certeza tem também Falamos Inglês na República Tcheca. O que aconteceu comigo na época foi isso, foi dedicação no idioma inglês 3 horas todos os dias, de domingo a domingo. Eu também ia à missa em inglês aqui em Brno, e a missa também me ajudou a treinar a escuta e aprender a falar com mais pessoas ao mesmo tempo.
E o que eu falo? Meu inglês hoje está a nível nativo? Não. Porque eu tive que correr atrás de cursos de TI, né? Estudar CISC, Project Management, essas coisas assim, porque eu queria ganhar um pouco mais, porque o salário que eu ganhava aqui era realmente muito pouco. E falar um pouquinho como que eu consegui falar e aprender inglês de graça aqui na República Tcheca. Então essas aí foram as 7 dicas, eu acho que eu deixei umas 7 dicas aí pra vocês. Se ficou faltando alguma informação que vocês gostariam de saber, deixa aí o seu comentário. E eu espero poder ter ajudado um pouquinho, dar alguma motivação, né, pra vocês que estão aí desesperados, achando que nunca vai conseguir aprender, ou que você vai ter que gastar rios de dinheiro com algo. O negócio é você estudar um pouco todo dia e ter alguém pra praticar, mesmo que seja para praticar errado, que era o que acontecia comigo e o meu namorado. Mas a gente junto, devagarinho, sempre foi aparecendo alguém para agregar, e no final das contas, no final de 3 meses, eu consegui o nível B2, que me deu condições de ter o meu primeiro trabalho, e depois do meu primeiro trabalho eu tive condições de falar com as pessoas e melhorando o vocabulário cada dia mais um pouquinho. Beleza? Gente, esse foi o videozinho de hoje, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês e, como eu falei, ter dado um pouquinho de motivação. Arroi, papá, até o próximo vídeo!